Olá, povo de Deus, que a paz de Deus esteja na sua vida de uma maneira poderosa, de uma maneira extraordinária. Eu queria compartilhar algo com você neste momento e eu gostaria, se possível, que você prestasse bastante atenção e ao mesmo tempo compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que vai ajudar, porque é uma inspiração do Todo-Poderoso. Você já ouviu falar de tentação? Você sabe o significado de tentação segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, a tentação é um teste de capacidade. É um teste de capacidade onde a pessoa ela decide escolher o bem ou o mal. Normalmente, quando a gente fala de tentação, é uma atração por uma coisa proibida, por uma coisa que a pessoa ela tem que decidir se é bom ou não, entende? E quem provoca essa atração? Com certeza é o maligno, porque nós vamos ver isso aqui na Santa Bíblia. Nós vamos ver isso aqui na Palavra de Deus. E por que o Espírito Santo está nos levando a falar desse tema hoje? Porque quantas são as pessoas que vivem uma vida de tentações? É tentação no trabalho, é tentação na escola, é tentação no caminho para casa ou para o trabalho, né? É tentação a todo o tempo. Todo o tempo ela vive em tentação, principalmente na vida sentimental, né? A pessoa, independente dela ser casada ou não, ter um relacionamento ou não, ela está sempre sendo tentada a trair, sempre sendo tentada a fazer uma coisa proibida. E esta coisa proibida, lá na frente, com certeza gera consequência. Mas o que eu gostaria de frisar é sobre a tentação de Jesus. Você sabia que Jesus também ele foi tentado? Sim, Jesus ele foi testado a escolher o bem ou o mal. Você sabe que Jesus ele era o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso, e ele foi tentado. Ele teve o teste dele de capacidade, e se ele foi tentado, se ele teve o seu teste, imagina imagina você, imagina, meu amigo, o seu filho, o seu marido, imagina. Porém, Jesus, quando ele foi tentado, ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Por que muitas das vezes a pessoa tem lá diante dela o bem e o mal, ela tem que fazer uma escolha e sempre ela cai? Vem uma tentação, ela cai, né? Ela é casado, vem uma tentação de uma mulher e ele cai, ou ela cai, ou de um homem e ele cai, ou ela cai. Vem uma tentação lá no trabalho de arrumar um dinheiro fácil e ele ou ela cai. Sempre está caindo na tentação. Por quê? Porque ela está sozinha. Ela vem caminhando sozinha. Entenda, o deserto da tentação vem para todos. Independente se a pessoa é cristã ou não, se ela é pastor ou não, se ela é bispo ou não, se ela não é, se ela é ateu ou não, a tentação ela vem para todos. Resiste quem não está sozinho, quem está muito bem acompanhado. Não só de uma pessoa física, mas do Todo-Poderoso. Olha só o que diz a Bíblia aqui, no livro de Lucas 4, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só, olha que Jesus não estava sozinho. Ele estava cheio do quê? Do Espírito Santo, e mesmo assim ele foi levado ao deserto. Ele foi levado ao deserto. E por que ele foi levado ao deserto? Ele foi levado, aqui diz aqui no versículo 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Então ele foi levado ao deserto para ser tentado, para ter o teste dele de capacidade. Entende? Sendo que da onde ele veio, ele estava buscando, ele estava em comunhão com quem? Com Deus.
Então, quantas são as pessoas que, quando ela passa, muitas das vezes, em tentação, ela está fraca espiritualmente, ela não está jejuando, ela não está orando, ela não está consagrando a vida dela, ela tem os desertos da vida dela, mas ela está sozinha. Por isso vem o nervosismo, por isso vem a falta de crença em Deus, por isso ela falta a igreja, por isso ela falta de buscar, ela fica nervosa. Por quê? Porque ela sempre está sozinha diante das adversidades. E por que ela está sozinha? Porque ela não está buscando, ela não está em comunhão. A Bíblia fala que da onde Jesus veio, ele veio cheio do Espírito Santo. Ele havia acabado de ser batizado, ele seguiu o caminho, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E lá ele foi tentado por 40 dias e 40 noites. O diabo, para poder encurtar, ele fez muitas propostas. Ele levou a Jesus ao extremo da escolha, ao extremo da tentação. Você tem uma ideia? Ele ofereceu a Jesus o mundo inteiro. E ele queria somente que Jesus dobrasse o joelho. E às vezes a pessoa cai em tentação por um prato de lentilha, por uma coisa pequena. Ela não tem estrutura, ela não tem força. Mas aqui Jesus dá a receita: você ser cheio do Espírito Santo. Pastor, como que eu me torno cheio do Espírito Santo? A primeira coisa, meu amigo, é você se arrepender dos seus pecados. É você aceitar Jesus como seu Salvador. E você começar a segui-lo, a fazer a vontade dele. E você o buscar em oração. Entende? Você buscá-lo em comunhão. Ele vai te enchendo do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Entenda, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos o que? Espírito. Então, quando o Espírito Santo ele desce sobre o nosso que? Espírito. Por isso que diz Espírito Santo. Então, ele começa a conduzir nossa mente, nosso raciocínio. É aqui que nós tomamos as decisões. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, até ela ter o Espírito Santo, talvez ela venha tomando atitudes erradas, atitudes ruins. Ela vem tomando posições, ela vem fazendo mais escolhas. Mas quando ela recebe o Espírito Santo, ela está cheia do Espírito Santo. Ah, meus lindos! Ela começa a tomar decisões certas, boas decisões para a vida dela, decisões que mudam ela por completo. Por isso que você vê, e eu já tive essa experiência, né, na igreja, de atender pessoas que foram traficantes, né? Eu já atendi pessoas que eram homossexual e que chegaram à igreja querendo ter um encontro com Deus, querendo resistir, ter capacidade para resistir o mal, querendo tomar boas decisões. E eu presenciei que quando elas foram cheias do Espírito Santo, meu amigo, o mal saiu, elas começaram a fazer boas escolhas e tudo mudou. Tudo mudou. Não tem como a pessoa ser cheia do Espírito Santo e ela não ter um novo espírito, ela não ter uma nova alma, um novo coração. Não tem como a pessoa ser cheia do Espírito Santo e ela não ter um corpo transformado. É impossível, porque o Espírito Santo muda. Meus lindos, minhas lindas, o Espírito Santo, ele é maravilhoso, entende? Ele é soberano. Você tem que
tê-lo, mas para você tê-lo, você tem que desejá-lo, você tem que buscá-lo, meu amigo, faz as suas madrugadas de oração, sabe? Tenha a tua manhã com Deus. Talvez você fale, pastor, mas eu não consigo à noite, de madrugada orar. Então acorda mais cedo, faz a sua manhã com Deus. Pega a Bíblia, lê, busca, coloca uma canção bem suave do teu lado, começa a buscá-lo. Independente do tempo que você tem de igreja ou não, independente se você é da igreja ou não, nós não estamos aqui falando de igreja ou de religião, nós estamos falando em você ser cheia do Espírito Santo, para que você consiga ter capacidade de resistir às tentações que vêm para todos, independente da sua condição social, independente da tua condição espiritual. Jesus estava cheio, ele não estava vazio não, Jesus estava cheio do Espírito Santo, e mesmo assim veio a tentação, mas ele resistiu a todas elas e ele obteve resultados. Que Deus ilumine a tua vida, que Deus te dê condição de você resistir a essa tentação que você está passando aí agora. Ei, você está passando por uma tentação nesse momento, hein? Resiste, senão você vai perder teu casamento. Resiste, senão você vai perder tua paz. Está mandando dizer isso aqui para você. Resiste, senão você vai perder seu emprego, seu trabalho, você vai perder tua vida. Que a tentação é uma investida do mal. É uma investida do mal para te levar a cometer uma ação reprovável, aonde você vai se arrepender amargamente. Fuja. Como dizia lá, como tem um ditado que diz, chuta que é laço. Não cai nesse laço não. Que Deus ilumine você, meus amados. Que Deus ilumine você, meus lindos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.